O mais icônico naufrágio da história, o Titanic. A descoberta do Titanic foi a parte mais emocionante. Por que um cientista teria interesse em um naufrágio que está a 4.000 metros de profundidade no Oceano Atlântico Norte? Quando você está lá embaixo, fotografando a proa, a popa, tudo parece gigantesco. Mas, ao atravessar o campo de destroços, você encontra pares de sapatos. Especialistas utilizaram tecnologia especial para mapear todo o navio no fundo do oceano. Mas existe uma versão do Titanic que nunca tínhamos visto até esta manhã. O Titanic encontrou seu destino há 111 anos, e aspectos de seu naufrágio ainda confundem os cientistas até hoje. Afinal, ele era considerado inafundável. Literalmente o chamaram de inafundável. No entanto, graças a avanços recentes na tecnologia, incluindo câmeras robóticas, novos segredos sobre os destroços estão vindo à tona. Essas revelações abrangem as histórias de vida dos passageiros que perderam suas vidas na tragédia, artefatos valiosos pertencentes a viajantes abastados e imagens do navio em rápida deterioração, algo que ninguém gostaria de ver. Vamos explorar as descobertas feitas pelos últimos projetos de mapeamento sobre a história trágica do Titanic. O RMS Titanic é frequentemente exaltado como o ápice do luxo e da engenharia. Ela iniciou sua viagem inaugural em meio a grande entusiasmo e expectativa. Na época, era o maior e mais opulento navio já construído, ostentando interiores luxuosos e comodidades de última geração. Os engenheiros do navio declararam com confiança que era inafundável, simbolizando a inovação humana e o progresso tecnológico. No entanto, o desastre ocorreu apenas 4 dias após o início de sua jornada, quando colidiu com um iceberg nas águas geladas do Atlântico Norte. A notícia da catástrofe se espalhou rapidamente e de forma brutal. Em apenas 2 horas e meia, o Titanic afundou nas profundezas geladas, ceifando a vida de mais de 1.500 passageiros e tripulantes, marcando um dos desastres marítimos mais mortais da história. Numerosos relatos históricos narram o caos e o tumulto daquela fatídica noite, mas a cadeia exata de eventos permanece elusiva. Os testemunhos de sobreviventes variam, e preconceitos históricos obscurecem nossa compreensão do que aconteceu a bordo do navio condenado. Durante décadas, o Titanic permaneceu em silêncio no fundo do oceano, um símbolo assombroso da vulnerabilidade da humanidade diante da força da natureza. O local, aproximadamente 600 quilômetros da costa de Newfoundland, permaneceu desconhecido até 1985. Os destroços, escondidos na escuridão e nas águas frias, revelaram o destino sombrio do navio outrora magnífico. Apesar de inúmeras expedições ao local, muitos mistérios do Titanic permaneceram ocultos sob as ondas. O projeto de mapeamento do Titanic enfrentou desafios formidáveis ao explorar os destroços situados a 3.700 metros de profundidade. Até mesmo exploradores experientes encontraram dificuldades para navegar pelos destroços espalhados por um deserto subaquático. No entanto, em 2010, uma iniciativa inovadora conhecida como Titanic Mapping Project foi lançada para finalmente desvendar os segredos do Titanic. Este esforço, liderado por cientistas, engenheiros, historiadores e aventureiros, buscava mapear meticulosamente todo o local dos destroços usando tecnologia subaquática de ponta. A equipe utilizou veículos submarinos autônomos e veículos operados remotamente para coletar dados e imagens sem precedentes dos destroços. Enfrentaram vários obstáculos, incluindo navegar em profundidades perigosas e capturar fotografias de qualidade em águas turvas. Mas a equipe permaneceu determinada, impulsionada por um desejo coletivo de desvendar a verdade sobre os momentos finais do Titanic. Pela primeira vez, imagens de sonar de alta resolução e filmagens em 3D ofereceram um vislumbre do ambiente subaquático dos destroços do Titanic. Quando a missão foi concluída, iniciou-se a árdua tarefa de análise de dados. Especialistas trabalharam diligentemente para integrar imagens de sonar e criar mosaicos visuais do local dos destroços. O resultado foi uma reconstrução detalhada em 3D do Titanic repousando no fundo do oceano. Ao integrar dados de sonar e visuais, a equipe conseguiu revelar os destroços com uma clareza impressionante. Esse feito é de imensa importância. Pela primeira vez, os pesquisadores puderam examinar minuciosamente o local dos destroços do Titanic, lançando luz sobre seu local de descanso final e fornecendo insights críticos sobre os eventos que levaram ao seu naufrágio. A reconstrução virtual do Titanic trouxe novas perspectivas sobre um dos desastres mais notáveis do século XX. A pesquisa pioneira desta expedição abriu caminho para futuras explorações dos oceanos e ambientes marinhos profundos. Desde o naufrágio do Titanic, inúmeras teorias e especulações surgiram sobre aquela noite fatídica. Contudo, o Titanic Mapping Project ampliou nossa compreensão do que ocorreu no navio trágico.
Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg, marcando uma das mais catastróficas tragédias marítimas da história. O caos daquela noite foi narrado em incontáveis livros, filmes e documentários. Porém, a extensão total do que aconteceu ainda é um mistério. Os dados coletados mostraram que o dano causado pelo iceberg afetou uma pequena área do casco, suficiente para garantir o afundamento do navio em 2 horas e meia. Assim, o mito de um enorme rasgo no casco foi descartado, revelando uma verdade mais sombria. Pequenos danos podem causar grandes tragédias. Embora os pesquisadores tenham avançado na compreensão da história do Titanic, o futuro dos destroços é incerto. Após mais de um século submerso, a estrutura está se deteriorando rapidamente. Fenômenos como as rustículas, formações de ferrugem, estão acelerando a degradação, apagando as últimas evidências físicas do navio. Os artefatos resgatados continuam a contar histórias de coragem e sofrimento, sendo preservados como importantes testemunhos do passado. Cada peça ajuda a entender melhor um dos desastres marítimos mais significativos da história. Apesar de sua deterioração, o Titanic permanece um poderoso símbolo de tragédia, resiliência e memória coletiva. A história do Titanic continua a fascinar, evocando reflexões sobre inovação, erro humano e os limites enfrentados pela humanidade diante das forças da natureza.